Hoje irei compartilhar suculentas que são muito parecidas umas com as outras, porém são diferentes. São aquelas suculentas que a gente tem um pouquinho de dificuldade em estar diferenciando uma das outras, pois elas têm em prática a mesma cor e algumas até o mesmo formato. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Esta semana, gente, eu tive duas inscritas aqui no meu canal que perguntaram para mim a diferença entre algumas suculentas. Então, hoje, por isso, eu estou trazendo esse tema para vocês. E uma delas foi a diferença entre a Snow White, né, o Graptopetalum Snow White, que é esse. Olha que linda, gente. Essa planta, ela fica maravilhosa no inverno, ela fica bem colorida, bem roseada. Ela tem as folhinhas um pouquinho mais grossas, ó, né? Elas são mais grossinhas. E ela realmente é uma planta do inverno, pois ela fica muito bonita no inverno. O Graptopetalum Purple Daylight também é uma planta que fica muito bonita no inverno, bem colorida, bem roseada. Porém, ela já tem as folhas mais finas, mais compridas, como vocês estão vendo. Aqui atrás tem um bebezinho, ó. Ela solta muitas mudas no caule, na base do caule, a Purple. A Snow também. E a propagação da Snow por folhas é mais rápida que da Purple, gente. Então, as duas são de fácil cultivo, pelo menos para mim as duas são de fácil cultivo. São duas plantas que você tem que dar bastante sol para que elas não fiquem muito estioladas e para que elas fiquem mais coloridas. Deu para ver a diferença, né, gente? Dá para ver bem a diferença de uma para outra, né? Na verdade, essas duas são muito confundidas, né? Tem alguns sites que a gente até pesquisa que a Snow tem o mesmo nome da Purple e vice-versa, tá? Mas elas têm diferenças, né? Pelo menos, eu comprei essa como a Purple Daylight e essa Snow White, a Snow White. E as duas segundas plantas, gente, que foi perguntado, né, qual a diferença, como diferenciar uma da outra, então foi a Sedeveria Holly e a Sedeveria Letizia. Aqui no vídeo dá pra ver bem, né, gente? A Sedeveria Letizia, ela sempre vai ter a roseta maior. E com o estresse do frio e do calor, ela vai ficar avermelhada. Se ela ficar bastante no sol, isso, né, vai se intensificar ainda mais. Como a gente agora aqui no sul quase não tá tendo sol, as minhas letízias não estão bem avermelhadas, gente. Na verdade, não é só as letízias, né? Estão várias plantas que não estão com aquela coloração bonita que a gente tanto preza quando a gente cultiva elas no tempo. A gente tem tido muitos dias nublado. Ontem foi um dia muito fechado, nublado, chuviscou o dia inteirinho. Hoje é uma exceção. Então, os dias que são maravilhosos assim de sol, eu tenho aproveitado para gravar para vocês. Eu gravo até 4, 5 vídeos, né? Porque eu gosto de cultivar, de gravar, na verdade, as plantinhas em dia de sol, né? O vídeo fica até mais bonito. Então aqui, né, ó, a Sedeveria Holly vai ter a roseta menor, ela fica mais fechadinha, miudinha, as folhinhas são menores também. A tonalidade também dá pra ver bem aqui, né, de uma cor para outra. A Holly, pelo menos para mim aqui no meu cultivo, ela nunca ficou assim avermelhada, ela sempre ficou numa tonalidade mais de verde, e quando mais estressada no sol, ela fica um verde mais claro. Essa aqui ela tá mais escura porque ela está sendo cultivada em local coberto e mais à meia sombra. Como ela é uma mudinha que eu fiz recentemente, ela está enraizando, então eu ainda não coloquei ela no tempo. E a Holly, para mim, para ser cultivada aqui no tempo, eu tenho mais dificuldade, gente. Porém, a Letizia não. A Letizia é uma planta que eu cultivo a sol pleno, no tempo, sol e chuva, e ela se dá muito bem. Aqui eu tenho mais duas que são bastante confundidas, gente. Eu tenho o Graptopetalum Mendozae, que é esse do vasinho. Esse é o Mendozae. Ele tem as folhinhas mais gordinhas, a roseta é maior também. Ele forma arvoretas, enche vaso muito rápido, uma suculenta de muito fácil cultivo. Ela fica maravilhosa. Olha só que linda que ela está. E no inverno essas folhinhas ficam num tom mais roseado, gente, muito bonita. Já essa outra aqui no canto do carrinho, essa já é o Graptopetalum Myrinae. Este é o Mendozae do vasinho.
E esse aqui do canto do carrinho, o Mirinai. O Mirinai já fica com as rosetinhas menores, também forma arvoretas, né? Isso que confunde um pouco mais. Fica pendente também, como esse aqui também, ele vai ficar pendente também, né? Ele vai formando esses maciços maravilhosos. Ambos, os dois, são muito prolíferos, né? Por folhas, por galhos, por poda. Você pode estar multiplicando aí rapidinho essas duas lindezas por poda, eles brotam muito. E ambos, os dois, amam sol. Então dê bastante sol aí para essas plantinhas. Quanto mais sol você der, mais lindonas elas vão ficar. Olha só que lindeza. Assim dá para ver bem a diferença, né, gente? Né? O Mirinai no carrinho e o Mendozai no vaso. Aqui eu tenho mais duas lindonas. Olha como são lindas, gente. Maravilhosas, né? A coloração são muito parecidas uma com a outra. O formato das folhinhas também são parecidos, porém são diferentes. Mas as pessoas se confundem, né, na identificação entre essas duas. Essa aqui já é a Graptoveria Super Primavera e essa aqui a Lulu. A Lulu foi plantada recentemente nessa lata lindona aqui. Deixa eu mostrar para vocês ela certinho aqui. Olha só que lindona. Maravilhosa, né, gente? Essa lata, eu ando apaixonada em pintar passarinhos. E esse aqui, ela realmente ficou divina. Então, aqui eu tenho a Lulu e aqui eu tenho a Super Primavera. Ambas, né, eu não tive problema com elas no meu cultivo. A Super Primavera eu já fui mais feliz, eu já consegui fazer mais mudinhas dela. As folhas brotam com muita facilidade. Já a Lulu, eu fiz agora a troca de vaso, ela estava num vaso, num outro vaso, fiz a troca de vaso dela. Vamos ver o desenvolvimento dessa planta. Essa eu cultivo no tempo, eu já tenho experiência dela cultivada no tempo e deu muito certo. Em épocas que não chovem muito, tá, gente? Agora, com essa quantidade de chuva, eu não estou cultivando ela, mas na época do outono e inverno, ela foi muito bem. Esse ano está um ano mais atípico, né? Nós sempre temos muita chuva na primavera, mas esse ano está um pouquinho além do que a gente sempre tem. A Lulu já não. A Lulu, por enquanto, eu tenho só essa muda e ainda não fiz a propagação dela, né? Então, vamos esperar mais um pouco, aguardar um pouco mais para estar falando um pouquinho mais sobre a Lulu. Mas são lindas, né? Olha só que lindonas. E aqui, gente, eu tenho a Urla Pink. A Urla Pink, ela é parecidíssima, igual, idêntica a Vitor Kane. Eu sei a diferença entre a Urla Pink e a Vitor Kane, gente, porque eu sei onde eu plantei elas, né? Em vasos separados, porque elas são muito parecidas. E outra, né, qualidade da Urla Pink é também que ela é mais resistente ao tempo. Eu percebo que ela quase não cai as folhas. Já a Vitor Kane, ela cai bastante, principalmente quando tá chovendo muito, ela fica mais sensível à umidade. Então esse vasinho aqui que eu tô mostrando para vocês é a Urla Pink. Ó, tá cheio de brotinhos, ó, tá bem tranquila, sendo cultivada no tempo, até molhada ainda, ó. Nessa noite ainda deu uma chuvinha antes desse sol gostoso. Então, como vocês podem ver aqui, ela fica maravilhosa. Isso no inverno fica muito linda, gente. Ela fica bem rosa, mas bem roseada mesmo. E aqui, ó, eu tenho a Vitor Kane. Olha só a situação da Vitor Kane. Então, a Vitor Kane, ela vai sofrer um pouquinho mais com a umidade. Outro ponto também é que esse vaso ali tá muito antigo. Eu preciso refazê-lo, preciso trocá-lo, né? Eu preciso ou adubar ou trocar o substrato. Então está na hora de eu fazer uma renovação no substrato dessas plantas. Mas assim, ó, olhando bem de pertinho aqui a Vitor Kane também, gente, você vai perceber que as folhas da Vitor Kane, elas são um pouquinho mais largas, tá vendo? Deixa eu mostrar bem para você, para depois mostrar a Urla Pink aqui na minha mão. Então ela tem as folhinhas um pouquinho mais largas. E como eu falei para vocês, né? Ela não fica tão roseada, ela fica bem roseada, maravilhosa. Mas a Urla Pink, ela pega a coloração com mais facilidade. Deixa eu mostrar aqui a Urla Pink para vocês, ó. Tá vendo? A folhinha ela é um pouquinho mais estreita, mais compridinha. Quanto a Vitor Kane, ela tem uma, né, um pouquinho mais larga. É muito pouca coisa, gente. A gente tem que observar bem mesmo
para ver a diferença entre uma e outra. Não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. E o que eu também percebo é que as rosetas da Urla Pink são maiores, ela fica bem grandona. Já a minha Vitor Kenia nunca ficou muito grande. Ela fica maior que isso, claro, mas não tão grande quanto isso, tá? Ambas são lindas, né? São maravilhosas. Aqui eu tenho mais duas, gente, maravilhosas. Eu trouxe o vasinho aqui, né, para mostrar para vocês. Aqui nesse vaso eu tenho o Francesco Baldi, que é essa maravilhosa aqui, que fica na tonalidade de um verde, com as pontinhas meia amarronzadas, meia sépia, né? Olha que lindo que ele tá. Deixa eu mostrar mais de longe para vocês. E aqui eu tenho a Darling Sunshine. Ah, mas vocês vão dizer para mim, mas dá para ver a diferença, né, Ruth? Ó, uma fica bem rosa e a outra fica mais esverdeada. Porém, gente, essa cor ela não vai ficar. Agora vai começar o verão, ó, tá vendo no centro ali que já tá mudando? Então, ó, nós estamos na primavera, né? O verão já está se iniciando e a coloração já está começando a mudar. Essa cor, ela fica somente no inverno. No verão, ela perde a cor e fica muito parecida com o Francesco Baldi. É a mesma coisa. Eu só sei que uma é a Francesco e a outra é a Darling Sunshine, porque por causa do vaso, né? Porque foi o que plantei e eu sei onde eu plantei. Mas se não fosse isso, né, daqui uns meses, a Darling Sunshine aqui vai ficar muito parecida com a Francesco, tá? Vão ficar bem parecidas mesmo. São lindas, né? Ambas as duas são maravilhosas. A Pretty Pride e a Momoca. Gente, deixa eu botar até a outra aqui, que aquela ali bifurcou, tem duas rosetas, né? E essa também, gente, olha só. Olha como são parecidas. Então, como que a gente vai diferenciar? A gente vai diferenciar, gente, no tamanho das folhas, né? O tamanho das folhas, essa ela tem uma folha um pouco mais grossa. O formato também, se vocês forem ver, o formato dessa folha aqui, ela é mais compridinha, ó. Enquanto essa tem parece um leve leque, tá vendo? Ela é mais curvada. Enquanto a folha da Peach Pride, ela é mais compridinha, mais, né? Parece uma colher. Essa aqui é uma pá? Não, brincadeira, gente. Essa é mais larga, sabe? E essa daqui tem então uma folhinha um pouquinho mais compridinha. Assim que a gente vai diferenciá-la. E assim, como essa Peach Pride ela é mais nova aqui no meu cultivo, a Momoca já tenho mais tempo, né? A Momoca é de muito fácil cultivo, se propaga muito. Mas eu percebi que a Peach Pride também, ela solta muitos brotos no tronco. Mesma coisa que ali a Mandala Citrus, né? Ó, olha a quantidade. Fora que eu já tirei, gente, eu já tirei muitos brotos e ela já tá soltando novos brotos de novo. E aqui, gente, outra característica, né? Na verdade, as duas são parecidas nesse ponto, porque aqui eu fiz uma decapitação, tá vendo? Então já tá quase na hora de fazer a decapitação dessa aqui também, que ela vai soltar ainda mais brotos no caule. Então são plantas assim, muito parecidas, né? Olha como são parecidas, são lindas, né? São lindas e deixam o jardim ainda mais lindo. E vamos falar agora dessas duas lindonas aqui, maravilhosas, muito parecidas. Olha só, gente, se parecem muito, né? Mas esse vaso aqui é a Gemini Tennion, a Echeveria Gemini Tennion. E essa aqui do vasinho, gente, é a Big Green, a Echeveria Big Green. Olha só como são parecidas. São plantas também que, né, quando eu vou plantar, eu tenho que lembrar bem o vaso que eu plantei, o local onde eu plantei, porque dependendo do cultivo, da época do ano, elas ficam muito parecidas e é bem difícil de diferenciar uma da outra. Ambas, gente, são cultivadas no tempo, ambas são de fácil cultivo, soltam muitos brotos, ó. Olha a quantidade de brotos lá no tronquinho. Essa também ó, já tá começando ali, ó. Se você fizer a decapitação, mais ainda. Essas folhas aqui brotam todas, gente. Essas hastes florais da Big Green são sempre muito volumosas, bem grossas, sabe? São umas hastes florais bem nutridas, vamos dizer assim. Então, elas são de muito fácil cultivo, né? Fácil de propagar. Plantas que têm que ser cultivadas com muito sol, gente, porque senão elas ficam muito estioladas, elas não ficam bonitas, tá? Então, dê bastante sol para essas duas lindezas aqui, que você vai ter bastante sucesso.
E agora eu vou trazer duas calanques para vocês, gente, muito parecidas. Aqui na minha mão, nesse vasinho pequenininho, eu tenho a Mínimo Alemão. Tá no sol, né, gente? Vocês conseguem ver bem ela? Essa é a Mínimo Alemão. Ela tem, conforme ela vai estressando, ela vai ficando com as bordinhas das folhas pintadinhas, ó. Olha que fofinha. Fofinha, né? Muito fofinha. E essa do vaso grande aqui, gente, é a Laxiflora violácea. Olha como ela tá bonita também. Bem estressada, ela já fica com as bordas toda marcada, toda contornada, né, num tom lilás. Olha que lindo. Já essa não, essa a Mínimo Alemão, ela vai ficar pintadinha, gente. Essa é a diferença. E essa Mínimo Alemão, eu não sei ao certo, né? Como é um cultivo novo para mim aqui ainda não tenho ela há muito tempo. Essa veio lá da Fernanda Campos, de Minas Gerais. Então eu não posso dizer para vocês se ela vai ficar desse tamanho. Mas eu acredito que o nome já tenha, né? Já tenha a dizer tudo, mínimo, né? Então quer dizer que ela fica pequenininha, ou porque as folhas delas são menores, né? Já a Laxiflora violácea, ela tem a folha um pouquinho maior. Meu, gente, que linda, né? Linda. Essa cor é do inverno também, tá? A Laxiflora violácea agora no verão, ela tende a perder essa coloração também. O verão, ele, apesar de ter bastante sol, que a gente fala sempre, né? Que suculentas precisam de sol para ficarem coloridas, mas o verão, ele é muito estressante, é muito quente, né? O calor, ele acaba descolorando as suculentas, tá? Elas ficam mais coloridas no inverno, quando a gente tem o friozinho do inverno, elas ficam mais bonitas. E a gente vai passeando no jardim e a gente vai vendo as plantinhas muito parecidas. Aqui nesse vasinho eu tenho o Sedum Pérez de la Rosaille. Olha que coisa mais fofa. Isso é muito fofo, gente. É muito mimosa, né? É muito linda. E essa planta, ela é nova aqui no meu jardim. Não tem muito tempo que eu estou cultivando essa lindeza. É uma planta que precisa de muito sol para ficar mais compacta. Em local mais sombreado, ela estica muito, ela não fica bonita. E a quantidade de regas também. Se você molhar muito, ela não fica tão bonita também. Ela fica muito pescoçudinha, sabe? Eu prefiro ela assim, mais compacta. E aqui nesse cantinho dessa banheira a gente tem a prolífica. Olha só essa prolífica, gente, como tá muito parecida aqui com o Pérez de la Rosaille. A prolífica, ela tem as folhinhas um pouquinho menores, mais fininhas. Olha que fofurice. Fica bem avermelhadinha com o estresse do frio. No inverno ela fica bem avermelhada, fica muito bonita. Ela vai soltando bracinhos, assim como o Pérez de la Rosaille também solta bracinhos, olha só. Né? Então as duas são muito parecidas, né? As duas são muito parecidas mesmo. Vou mostrar bem de pertinho assim para vocês tá vendo a diferença de uma para outra, até na coloração. Porém, a prolífica, ela tem mais facilidade em ficar rosa, gente. Ela fica roseada com mais facilidade que o Sedum Pérez de la Rosaille. A prolífica eu cultivo diretamente no tempo, não tem dado trabalho, pelo contrário, ela fica ainda mais bonita. E o Pérez de la Rosaille, aos poucos, eu estou introduzindo ao tempo e vendo como ele se comporta. Então, meus lindos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu trouxe algumas plantinhas que são bem parecidas, que a gente tem um pouquinho de dificuldade, até mesmo, né, em estar diferenciando uma das outras. Se vocês tiverem mais algumas aí que vocês acham que, né, que são bem difíceis de diferenciar, quiserem deixar para mim aí nos comentários. Se eu tiver elas e poder fazer o vídeo, né, eu estarei produzindo o vídeo para vocês. Compartilhar com vocês aqui a floração do meu Amaryllis. Olha que coisa linda. Que lindo, lindo, gente. Olha só. Então, ao redor ele abriu flores. 4 flores. Olha que lindas. Né? Muito lindas, né? Eu acho maravilhosas essas florações também, né? Além das suculentas, as flores também me encantam muito. Olha que lindo. Quem gosta também, gente, desse tipo de flores? Essa aqui, gente, ela tá um pouquinho mais, né, judiadinha, porque ela tava com uma lagartinha dentro. Quando ela abriu, ela tinha uma largata dentro que eu tirei. Essas outras aqui já estão mais bonitas, né? Elas são mais jovens também. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.